Então, passo a palavra ao Dário. Espero que tenhamos um bom momento aqui e que ajude vocês a refletirem sobre a importância dos políticos também no nosso dia a dia. Boa noite, senhoras e senhores. Quero saudar o padre Transferrete. Muito obrigado pelo convite, o Paulo também pelo convite. Agradecer a presença de todos e todas aqui. Tem alguns companheiros de luta aí na candidatura a vereador, doutor Flávio, Luiz, Angélica. Tem mais algum? Acho que cumprimentar os três, porque está todo mundo na luta aí também, né? Queria ressaltar a importância da DCE fazer eventos como esse, democrático. Cumprimentar o Arli também, que é presidente da Coab, aqui presente. Um evento democrático, com a presença de todos os candidatos em dias separados, para que todos possam colocar as suas propostas e também debater o futuro da cidade de Campinas. Quem que está com a apresentação? É você? Eu trouxe uma apresentação técnica porque eu, como atual prefeito, tenho também que prestar contas. A verdade é essa. Estou na administração há 3 anos e 9 meses e eu não poderia chegar aqui e só falar do futuro sem também prestar contas do que a gente fez nesses 3 anos, 8 meses e 23 dias. Na verdade, todo mundo sabe, mas é bom ressaltar, que teve um processo de impugnação na primeira instância aqui, eu quero explicar para vocês, e eu fiquei realmente um pouco triste, mas fiquei feliz, porque depois de quase 4 anos de governo, a única coisa que me conseguiram me questionar foram 3 vídeos na rede social. Mas nós já recorremos em São Paulo e está muito bem encaminhada a questão. Então, mas é importante ressaltar essa questão dessa impugnação, porque a oposição, dentro do jogo democrático, vai trazer a versão delas, mas é bem tranquilo para a gente. E dizer também que, quando eu assumi o governo, em 1º de janeiro de 2021, muita gente falava assim: Dário, você é um prefeito de sorte, você assumiu agora, a pandemia está chegando no final, está acabando a pandemia. Eu até fiquei iludido um mês e pouco, mas logo veio a segunda onda da pandemia, que foi a onda mais impactante. Eu praticamente tive que dedicar 1 ano e meio do governo só para atender a pandemia. E não tinha outra opção a fazer. Naquele momento a gente tinha que atender quem estava sofrendo com a pandemia, tendo Covid, e nós, felizmente, conseguimos atender a todos com as dificuldades que aquela pandemia nos causou, mas não deixamos nenhum campineiro, não deixamos também milhares de pessoas que não são de Campinas e usam a nossa rede de saúde sem atendimento. Tivemos uma vacinação, que foi uma vacinação referência no Brasil, com hora marcada, sem filas, sem aglomeração. Mas naquele momento que eu fiz, que a gente atendia a pandemia, a gente também pensou na economia da cidade, porque havia também naquele momento uma indefinição, uma preocupação muito grande com o pós-pandemia, principalmente com a economia da cidade. Muitos setores da economia tiveram que fechar as portas. Todo mundo lembra, e o mundo gira tão rápido que tem gente que chega para mim e fala assim: nossa, prefeito, a pandemia foi há uns 10 anos atrás? Falei, foi há 2 anos e meio, 3, a gente estava de máscara no rosto. É que o volume de informações que as redes sociais nos bombardeiam, tudo, a internet, ela acaba dando a impressão que o tempo passa mais rápido. Mas faz pouco tempo que a gente estava aí de máscara, enfrentando os desafios de uma pandemia que foi, sem dúvida, nesse século, a maior crise sanitária que nós vivemos. Eu fiz uma apresentação desse que eu estou falando, que foi o que a gente fez durante a pandemia, rapidamente, junto com um programa que eu dei o nome de Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, que foi muito acertado esse programa, porque durante a pandemia, como a gente não tinha como tocar tudo na prefeitura, dedicava tudo à pandemia, nós começamos a pensar no pós-pandemia. Mas algumas coisas nós tivemos ação importante na pandemia. Eu tive que entrar tecnicamente chama decreto administrativo. Eu tive que entrar com uma intervenção no Hospital Metropolitano para atendimento de Covid, que hoje é o Mário Gatinho. Esse hospital, na época, estava totalmente montado, mas não estava ativado. E nós fizemos um decreto e foi uma decisão acertadíssima. Só naquela unidade que é hoje o Mário Gatinho, antigo Hospital Metropolitano, nós atendemos 45 mil pacientes com Covid e internamos quase 3 mil pessoas. Foi uma situação que, se a gente não tivesse
feito aquela intervenção naquele momento, era bem provável que o sistema de saúde de Campinas poderia ter entrado em colapso próximo. E aí nós tivemos o cuidado de ampliar ao máximo a questão do atendimento à saúde, com toda a dificuldade que a gente tem. Eu só vou falar um pouco agora, porque na hora que eu vou falar de saúde, a gente vai lembrar. Durante 2020 e 2021, nós tivemos que suspender todas as cirurgias eletivas, porque os centros cirúrgicos, os leitos de UTI, as salas de recuperação anestésica estavam sendo usadas para atendimento de Covid. Não tinha como fazer cirurgia eletiva, não tinha como atender consulta de especialidade, não tinha como fazer exames de alta complexidade, as tomografias, as ressonâncias da rede pública, só fazia exame de Covid, a verdade era essa. Isso impactou no que a gente viu depois, que foi o aumento de filas na saúde. A fila do SUS sempre existiu. Imagina uma fila que já era sobrecarregada, você pega 2 anos e para. Não faz mais cirurgia eletiva, não faz mais consulta de especialidade, não faz mais exames e procedimentos de alta complexidade. Isso nós sentimos depois, por isso que teve outras ações da saúde. E aí, vamos falar um pouquinho do centro. O centro da cidade tem sido alvo de debate e a gente encomendou vários estudos, porque é importante entender também. Eu sinto um certo saudosismo, com razão, da população de Campinas. Prefeito, como é que a gente volta com o centro, aquele centro que Campinas viveu 40 anos atrás? Como que a gente faz isso? Eu falo, tem algumas ações para fazer. Vamos fechar os shoppings primeiro. Então vamos nos shoppings, porque Campinas é uma das cidades que mais tem shoppings, infelizmente compete. Vamos também chegar nas regiões que criaram novas centralidades de comércio, fechar também. Não sei se vocês conhecem as regiões do Ouro Verde, vou citar 2. As regiões do Ouro Verde e do Campo Grande têm comércios que não perdem muito para a região central. A Avenida Suassuna é uma avenida imensa, longa, com comércio que não perde para a região central. Ali do entorno da Praça da Concórdia do Campo Grande, da mesma forma. Sem dizer, estou dizendo só duas regiões para vocês entenderem, sem dizer novos grupos de condomínio, como o Swiss Park, que tem um parque ali de comercial e de serviços intensos. E mais, né? Sem dizer da compra pela internet. E as pesquisas nos mostram que o campineiro ele compra mais pela internet que a média do brasileiro. Aqui nós somos uma cidade muito digital, é normal isso. As pessoas, eu estou com meu filho Pedro aqui, ele não gosta que fala dele, mas ele gosta de comprar só na internet, ele é danado. Ele fica um pouco de vergonha, então eu prometi que eu não ia cumprimentar ele, mas estou citando no meio da conversa para ninguém... Tá? Então, assim, eu vou conversar com comerciantes no centro, eles falam, prefeito, muita gente vem aqui, pega o produto na mão, olha, fica olhando e fala assim, volto depois. Certamente foi fazer o quê? Comprar pela internet, né? Então, no centro, eu não vou falar, a gente recuperou a Campos Salles, a gente está terminando o Mercadão. Olha, a gente tem que ser ousado. Quando eu fui fazer a reforma do Mercadão, todo mundo falou assim, não faz isso, aquilo é complicado. Não é verdade, Sara? Ali no Mercadão é um brejo danado. Quando a gente já sabia, quando foi fazer a obra de troca do piso, aquilo brotava água para tudo quanto é lado. Mas a gente fez o sistema de drenagem, demorou um pouco mais, mas está ficando bonito. Então a gente fez várias intervenções lá, conseguimos finalmente dar início ao processo de revitalização daquele pátio ferroviário. Teve 2 eventos fantásticos lá, o Campinas Decor e o Campinas Innovation Week, se alguém teve a oportunidade de ir, foi fantástico. Então, começamos esse processo. Agora, tem várias coisas que a gente fala. Primeiro, a questão da pessoa em situação de rua. A questão da pessoa em situação de rua é uma situação que é extremamente dramática do ponto de vista da gestão para cuidar. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2 anos e meio atrás, tinha uma lei na Câmara que falava que a Prefeitura tinha que proibir a distribuição de alimentos no centro, tanto que disponibilizasse um lugar para as entidades levar o alimento. Fizemos isso. Nós fizemos isso. Nós chegamos, alugamos o Bom Prato no período noturno. Chegamos para todas as entidades e dizemos o seguinte, vocês vão levar a comida no Bom Prato. Aí a pessoa em situação de rua vai lá, senta, lava a mão e come com dignidade, não vai comer na sarjeta. Simplesmente fui processado por crime contra a humanidade pelo Ministério Público. Vocês lembram disso? Vocês lembram de verdade. Eu estou aqui, parece piada, hoje parece piada, mas é verdade.
Então, não é simples, não é simples. O que nós fizemos? Além de todos os programas sociais, porque quando esse embate vira político, parece que tem candidato que tira a condição humana daquelas pessoas. Então, aquilo tem que ser retirado, aquilo tem que ser jogado fora, colocado tal. Não, mas são seres humanos numa situação complexa. E o que a gente fez? Além de todo o trabalho de retirada, de caminho profissionalizante no programa Mão Amiga, de consultório de rua, de SOS Rua, que é uma entidade contratada pela prefeitura, é uma série de ações para tentar tirar a pessoa. A gente viu que 68%, 70% das pessoas são de fora de Campinas. Quem fez a pesquisa não foi a prefeitura, não, foi a FEAC. A FEAC, por parceria, fez. A gente analisou e fez uma pesquisa também com essas pessoas e verificamos que a maioria dessas pessoas que não são de Campinas vieram para cá contra a própria vontade. Aí a gente tem entrado na justiça, a gente deu o nome de Operação Retorno, para que as cidades assumam essas pessoas e lá, junto aos seus familiares, amigos, tem mais chance de voltar da vida. E outra coisa que eu também fico meio chocado é que tem muitos candidatos de partidos que defendem a liberação de drogas e critica pessoas em situação de rua. Gente, não tem condição. Esses dias a Folha de São Paulo fez uma matéria que é o seguinte, é clara. O Banco Federal de Reserva lá, americano fez uma matéria lá em Kansas City. Os estados, dentro dos Estados Unidos, que liberaram a maconha, o banco fez o seguinte estudo de banco. Do ponto de vista econômico, aumentou a arrecadação do Estado, mas o custo social foi muito grande. O aumento do número de pessoas em situação de rua foi explosivo. Então, quem está na rua aqui em Campinas, 80%, 90%, é dependente químico, é uma realidade. E tem partido que me critica porque tem morador de rua e defende a liberação de droga. Eu não entendo essa situação. Sinceramente, é uma contradição. É uma contradição. Eu não estou aqui criticando e nem vou criticar nenhum adversário aqui, que não é esse o objetivo, mas essa é a realidade. Um partido que defende a liberação de droga e vai lá e fala, prefeito, tem morador de rua. Não tem condição. Não dá para entender qual é a lógica disso. E nós reforçamos ali no centro com mais de 100 novos guardas municipais, que melhorou a condição de segurança. Não está ideal, eu tenho essa autocrítica, e nós temos duas leis importantes. Uma é a lei do retrofit. Esses dias, dois prédios, por coincidência, os dois do lado do Giovanetti 1, mudaram os cartórios eleitorais e o outro, o 7º tabelião, foram beneficiados por 11 anos de IPTU zero. Quem reforma prédio no centro tem 11 anos de IPTU de graça. E também temos 85 atividades de serviços que têm ISS reduzido de 5% para 2%. Inclusive saúde. O Hospital Santa Teresa fica no quadrilátero do centro, paga 2% de ISS. Os demais hospitais fora do centro pagam 5%, que é a lei antiga do ISS hospitais. Isso tem começado a dar resultado, talvez não na velocidade, Paulo, que a gente gostaria. Mas a gente tem investido muito na requalificação do centro e eu tenho certeza que essas leis ajudam trazendo empresas de serviço e também tem uma coisa importante, lá pode modificar o uso do prédio, se a Assembleia dos Moradores permitir. O prédio pode comercial virar residencial, se tiver condição, residencial virar comercial, a lei hoje permite. Não é fácil porque as estruturas antigas também às vezes tem que trocar encanamento, tem que trocar hidráulica, elétrica, mas há essa possibilidade hoje. Então, nós estamos enfrentando com o que nós pudemos. Só na lei do ISS e do IPTU, a gente a gente abriu mão de quase 50 milhões de receita nos próximos 3, 4 anos. Porque se você tirar já as receitas que abaixaram por conta do ISS, porque já tinha, nessas 85 atividades, tinham muitas empresas que já estavam lá. Cito o Hospital Santa Teresa. Ele pagava 5% de ISS, a gente paga 2%, mas está dentro da programação e a gente assumiu essa redução de receita. Pode passar o próximo? Então, nós temos aí, a gente vai continuar com a requalificação das ruas, estamos fazendo a Zé Paulino, tem mais 2, 3 ruas que a gente vai fazer no centro, vamos continuar também com a revitalização dos prédios lá no pátio ferroviário. Em 2029 e 2030 vai chegar o trem Intercidades. O governador Tarcísio fez questão de assinar o contrato do trem aqui em Campinas, lá na Estação Cultura, e tem sido um parceiro importante da cidade, porque teve um empenho muito grande para viabilizar essa assinatura, primeiro o leilão e depois agora a assinatura do contrato,
e acredito que daqui a 6, 7 anos a gente vai poder ir para São Paulo em um trem rápido. Talvez não seja na rapidez que a gente gostaria daqueles trens da Europa, lá dos Estados Unidos, mas trem rápido. E quem vai para São Paulo, como eu vou, às vezes, tem semana que eu já cheguei 3, 4 vezes. É terrível, né? Já para aqui em Jundiaí, né? Em Jundiaí já para, a hora que chega na Marginal, então dá vontade de você voltar. Fala, não, eu vou embora, outro dia eu volto. Pode passar o próximo. Nós temos falando de desenvolvimento econômico. Eu não vou entrar em item por item, senão fica muito cansativo. A gente não deixar muito cansativo a apresentação. Mas nós tivemos, durante a pandemia, esse plano de ativação econômica. Foram 22 ações, dentre elas 20 projetos de leis, que a gente conseguiu agilizar a economia da cidade. Tanto que Campinas saiu da pandemia gerando recordes de emprego. Hoje, nós temos um problema que eu considero um problema bom, mas é um problema chato também, porque as empresas estão reclamando. Tem empresas que chegando em Campinas que não conseguem contratar gente em Campinas. Estou sendo muito sincero. Vou dar um exemplo aqui que fica entre a gente, porque ele não pediu um segredo também. O Taust se instalou lá na Dom Pedro. O CEO lá do Taust falou, prefeito, pelo amor de Deus, eu tive que trazer 100 pessoas que não são de Campinas. Eu falei, então melhora seu salário. Eu brinquei com ele. Ele falou, não, mas o salário é acima da média da categoria que trabalha nessas unidades. Nós temos feito feirões de empregos frequentemente, e não conseguimos contratar para as empresas todas as vagas que tem. É um bom problema. Por isso que nós fomos, eu vou antecipar um pouco da educação, nós fomos para o ensino profissionalizante. Por quê? Porque também você tem que dar oportunidade para a pessoa se qualificar. Nós não queremos ter essa mão de obra só, tem mão de obra na parte operacional. Não, tem qualificado. Por isso que nós fizemos 4 CEPROCAMPs. São os centros profissionalizantes da prefeitura. 4. Um no Campo Grande, um no Ouro Verde, um no Campo Belo e um aqui na saída de Valinhos, na Vila Formosa. Além de 3 carretas itinerantes, com 40 vagas cada carreta, que andam nos bairros mais distantes, onde as pessoas precisam de qualificação e têm necessidade. E tem sido um sucesso. Vou dar um exemplo de como foi esse programa. O Sindicato das Empresas de Comércio Exterior de Campinas procurou e falou assim, olha, eu estou com um problema, eu não tenho técnico de comércio exterior. Não tenho, eu não consigo contratar. Tem empresa que não está exportando porque não tem técnico. Fomos no CEPROCAMP do Campo Belo, que é na região lá dos Amarais. Aí eu falei, olha, nós não temos professor porque a prefeitura tem dificuldade de fazer concurso para professor de comércio exterior. Eu não tenho. Eu falei, você dá o professor. Não, o sindicato dá o professor. Eu falei, a gente dá a sala, alimentação, passagem de ônibus, uniforme, tudo que vocês precisam. Fez uma primeira turma com 40 pessoas, 20 estão contratados no aeroporto de Viracopos. 20 são contratados. Os outros 20, eles disseram que não tinha aptidão para a função, também porque é uma função burocrática, documentação e tal. Então, a gente tem avançado. Isso é um exemplo de várias parcerias que nós fizemos que têm dado resultados. Pode passar? Nós estamos pensando em fazer uma agência de desenvolvimento econômico e tecnologia de Campinas. Por quê? Hoje nós temos a estrutura de secretaria. Secretaria é uma estrutura amarrada, tem tudo de licitação, é tudo uma estrutura burocrática. Nós estamos querendo criar uma agência para dar mais agilidade, principalmente no setor de tecnologia da cidade, setor de tecnologia, de inovação. Nós vamos repetir o Campinas Innovation Week, parece só que é um evento, sabe, gente, esse Campinas Innovation Week, mas tinha tanta gente do Brasil inteiro, algumas pessoas do exterior, que foi importante porque a cidade se posicionou como a capital da inovação, da tecnologia, e isso foi importante para a cidade. Por quê? Eu vejo tanta cidade menor que Campinas, fala que é a capital da tecnologia. Campinas é muito maior. Nós temos aqui 18 instituições de ensino superior, 4 parques tecnológicos. Nós temos aqui o Sirius, lá o CNPEM, que é o acelerador nuclear. Nós temos aqui CPQD. Aqui em Campinas tem, olha, aqui assusta no bom sentido. Esses dias entrei no Instituto Eldorado. Eles nem divulgam muito isso. Cheguei lá, tinha um setor tudo assim, proibido de entrar. Eu falei, não, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, não, isso aqui é da Apple. Nós temos um contrato com a Apple e nós não podemos nem deixar acesso para lá por conta de sigilo de desenvolvimento e tal. Então, a Apple tem uma unidade dentro de um instituto aqui em Campinas.
sabe? Que a gente nem vê falar muito, porque certamente eles têm lá uma sua confidencialidade de não divulgar tudo. Então, a cidade, essa feira, que é um programa grande, ela foi importante porque mostrou o setor de tecnologia de Campinas para o mundo todo. Podemos passar? Bom, na saúde eu vou falar rapidamente, porque já antecipei um pouco. A gente tinha um compromisso de fazer o Mário Gatinho, já passou de 120 mil crianças atendidas. A gente fez 4 novos centros de saúde. O Hospital da Mulher está pronto, vai começar a funcionar no próximo mês. E nós tivemos a sorte de comprar um prédio, o antigo Opala Barão. Quem que conhece o Opala Barão aqui? É um hotel antigo aqui. César Berrembá você conhece, né, Vera? César Berrembá com o Barão de Jaguara. Demos tanta sorte que hoje tem um cartório embaixo e acho que uma loja de serviço assim. O cartório vai sair o ano que vem, mas a parte lateral era uma clínica já. Era uma clínica com alvará de clínica funcionando, está perfeito. A gente agora em novembro começa a atender lá. A gente deu o nome de Centro de Especialidades e Exames Médicos, porque já tem tudo para começar lá, ficou muito legal. Eu visitei pessoalmente, está tudo montado. E também nós temos uma coisa importante, 2 questões que eu vou falar na saúde, que uma já é projeto futuro, a gente deu o nome de Expresso da Saúde. Por conta das filas que se acumularam e aumentaram na pandemia, a gente fez muitos mutirões, muitos, mas a gente viu que não era suficiente. Aí nós criamos um programa chamado Expresso da Saúde e já contratamos, começaram a ser feitas 6.700 cirurgias. Na área de oftalmologia, na área de cirurgia vascular varizes, na área de urologia, próstata, vesícula. Então, a gente está aumentando vou usar um termo popular, a compra de cirurgias para tentar reduzir. E um programa interessante, não sei se vocês conhecem, a gente tem um programa de saúde digital. Saúde digital é um novo conceito. Todo mundo conhece a telemedicina. Telemedicina é aquela consulta que você faz via vídeo. Mas a saúde digital é muito mais ampla. A telemedicina é uma das ações da saúde digital. Nós já passamos de 260 mil pessoas atendidas. Para vocês terem uma ideia, tivemos uma epidemia de dengue. Toda vez que tinha epidemia de dengue, a gente tinha que parar de atender as consultas programadas e de atender só dengue. Esse ano a gente enfrentou, atendemos as pessoas com dengue e continuamos atendendo as consultas programadas. E tivemos, na saúde digital, um chatbot, não é nada, mas que usa um pouco de inteligência artificial, e quase 40 mil pessoas, das 100 e tantas mil que tiveram dengue, tiveram alta com inteligência artificial. A gente tinha umas perguntas via WhatsApp, bem feitas por especialistas, e a pessoa ia respondendo, está com febre? Não, não estou, está assim, está assado, não sei o que e tal. Dependendo do que ela respondia, o senhor vai direto na unidade de saúde. Dependendo do que ela respondia, o senhor está de alta. Isso com tudo dentro da lei, do Conselho Federal de Medicina. Então, nosso programa de saúde digital é referência. Eu já tive a honra de receber prefeitos e secretários de saúde de diversas cidades do estado de São Paulo e também do Brasil para conhecer esse programa. Porque não é fácil de implementar a saúde digital, e ainda mais se tratando do setor público. Nós temos 70 unidades básicas de saúde, 70 centros de saúde. Cada centro de saúde tem, a gente chama de sala azul. Quando a pessoa não está programada a consulta, ela pode optar por fazer uma consulta digital. Quer dizer, é um esforço que está dando certo. Claro, começou há 1 ano e meio, 2, veio um processo de implantação, a rede de saúde de Campinas ela é imensa, então nós estamos caminhando. O Hospital da Mulher, como eu falei, vai começar, e aí nós temos aí na questão dos próximos passos, mais CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, temos mais centros de saúde, centros de especialidades, e vamos tocar o barco aí, vamos lá. Na educação também, eu já falei do CEPROCAMP, não vou falar. Na educação nós temos um programa que eu tenho uma honra muito, muito grande, assim, até me emociono, que é o programa Espaço do Amanhã. O programa Espaço do Amanhã foi pensado durante a pandemia. A gente sabe que muita gente perdeu renda e perdeu emprego na pandemia. Principalmente, aí a gente começou a pensar como que a gente poderia ajudar essas famílias que mais necessitavam, mais em situação de vulnerabilidade. E não tem ajuda melhor do que fazer o quê? Cuidar dos filhos delas. Concorda comigo? Tem alguma coisa melhor que você pode fazer para uma mãe, para um pai, do que cuidar do filho? Não tem, eu não conheço. Aí nós começamos a pensar, porque as creches elas ficavam na fila
da construção do centro de saúde, na fila da construção da ponte. Para vocês terem uma ideia, quando vieram aquelas chuvas que levaram 7 pontes, todos os projetistas da Secretaria de Infraestrutura iam projetar creche ou iam projetar ponte? Ponte. Aí você pega todo mundo, tira dos projetos que eles estão fazendo e manda fazer projeto de ponte. A cidade tinha lugar que não chegava no outro, era ponte. Aí nós falamos assim, eu tinha percebido, conhecia a FUMEC, que é a Fundação da Educação, fazia o Ceprocampus. Aí o dia que eu fui inaugurar o Ceprocampus do Campo Grande, eu falei para o diretor lá e para o secretário de Educação, mas a FUMEC fez. Por que não faz creche? Porque a lei não permite, tem que mudar a lei da educação. Vamos mudar a lei da educação. Vocês não sabem o que eu apanhei da esquerda, desculpa falar. Vocês não sabem o que a esquerda foi da tribuna e falou, onde você viu? É mudar a educação, isso é absurdo, não pode. Votaram tudo contra. Tudo contra. E a gente explicou. O que nós queremos fazer é tirar a construção de creche da fila normal. Nós vamos colocar uma fila específica dentro, estruturamos a FUMEC. Olha, foi a melhor coisa que nós fizemos. Nós já entregamos todas, falta uma só para entregar, tem acho que meia dúzia já começando a funcionar, e nós temos hoje a capacidade real de acabar com a fila de creche em Campinas. E vou dizer mais, se alguém de vocês não conhece, vale a pena um dia conhecer. Porque não é aquela crechinha que a gente imagina de pegar uma casinha, pintar, desenhar um bichinho na parede e botar os brinquedinhos. Não tem nada disso. Não tem nada disso. São unidades fantásticas. Já recebi também vários prefeitos me ligando, deixa eu conhecer essas creches, posso usar planta? Eu falei, pode usar, vem conhecer. Então, esse é um programa fantástico. Por quê? É uma convicção que eu tenho. Eu tenho. A desigualdade começa na primeira infância. Não tem outra coisa. Não adianta fazer programa, com todo respeito, de complementação de renda, não adianta dar programa de não sei o quê, de cesta básica. Tudo isso é importante. Ninguém quer que as pessoas passem fome. Mas a desigualdade começa na primeira infância. A criança que não tem uma alimentação adequada, que não tem um estímulo adequado, que não tem todas as condições adequadas, a hora que ela chegar na idade escolar, ela não vai aprender igual a criança que teve condição. Não adianta vir com conversa mole. Não adianta vir falar que programa de compensação de renda, de complementação de renda, vai... Não vai. A gente vai só permanecer que as pessoas fiquem dependendo do governo e não vão dar condições de igualdade. Essas crianças que são... Eu tenho orgulho, porque não é da minha administração, as creches da prefeitura são boas. Já são boas, não estou aqui dizendo não. Essas que nós fizemos são maravilhosas. E aí você vai dar para a criança, dando a universalização para as crianças com a oportunidade de ter vaga em creche, você vai garantir o futuro dessas pessoas. Por isso que chama Espaço do Amanhã. Talvez no ano que vem, 2 anos, 5 anos, não vai mudar nada. Mas essas crianças em 10 anos, em 15 anos, elas vão ter condição de aprender melhor, elas vão ter condição de competir no mercado de trabalho por posições melhores, por salários melhores, por condições de vida melhores. Então é isso que a gente fez. E nós vamos, pela primeira vez, ter essa possibilidade. Por isso que hoje, nas campanhas eleitorais, ninguém fala mais em vaga de creche. Tirou, vocês viram algum programa xingando o prefeito? Porque ficou ele, não fala mais nada. Porque hoje nós apresentamos. Da mesma forma, eu já vou engatar outro aqui, pode passar? Da mesma forma, está aqui o Arli, que foi presidente da Coab, ele é aqui da região, da igreja. A gente pegou a fila da Coab, tem 42 mil pessoas lá. Mudamos a lei da Coab, da liberação de empreendimentos de interesse social. A lei chama ex-Coab, empreendimento de interesse social. Isso, a Coab passou também a liberar empreendimentos lá dentro da lei, tudo, agilizou a liberação. Tivemos a sorte de fazer o convênio com o governo do Estado. O governo do Estado deu também a Casa Paulista, por uma grande parte disso, e nós demos a isenção do ITBI e de taxas de cartório. Isso fez a renda familiar cair para 2.300, 2.400 e ajudou muito, muito. Tanto que a fila hoje é menos de 15 mil. É muita gente? Claro que é muita gente, mas perto de 42 é só 70% a menos. Foi um avanço histórico na cidade. Eu agradeço muito a equipe técnica lá, porque avançou muito. Está ideal? Não, eu queria que não tivesse fila de habitação. Qual que é o nosso gargalo agora? É a renda familiar de 0 a 2 salários, a R$ 2.500. Mas, para isso, precisamos ter a ajuda do governo federal para pôr dinheiro, porque para você fazer um empreendimento para dar de graça a casa, você tem que fazer a infraestrutura, você tem que fazer asfalto, energia, água, esgoto e tudo e tal, além de tudo, construir a casa. Essas pessoas merecem.
mas no orçamento do município precisa de um aporte dos governos para poder acontecer isso. E esse é o nosso plano do futuro, a gente tacar essa faixa abaixo de R$ 2.500 de renda familiar, não é renda pessoal, é familiar. Tá, vamos passar o próximo aí? Eu falei também. Na área social também, só para vocês entenderem, a gente criou, mesmo que eu não acredite, não é que eu não acredito, eu acho que nós temos da condição de igualdade, nós criamos o Renda Campinas. O Renda Campinas é uma complementação de renda que foca com critérios muito legais. Famílias que tem a mulher que é líder da família, família que tem idoso, tem uma variação de ajuda mensal com critério muito legal. A gente deu o nome de Renda Campinas. Hoje, nós temos vários programas para mulher. Tem um que é muito legal e triste ao mesmo tempo, mas assim, as mulheres vítimas de violência, para ter acesso a um auxílio em alguns programas estaduais, ela precisava ter a medida protetiva do juiz. Nós fizemos um programa que basta o boletim de ocorrência. Ela passa a ter um auxílio aluguel aí de R$ 800 por 6 meses, pode renovar, porque infelizmente muitas mulheres são vítimas de violência porque não têm a independência financeira de pagar um aluguel. É triste, mas a realidade é essa. Em Campinas não precisa ter medida protetiva. Além de outros programas que a gente tem, em Campinas ela faz um boletim de ocorrência. Se não fizer o boletim de ocorrência, aí não tem jeito, aí não tem controle. Mas não precisa mais o juiz decretar medida protetiva. Então, na área social, a gente avançou muito, mesmo porque a pandemia aumentou a necessidade de a prefeitura atuar nessa área, aumentou bastante e nós atuamos. Pode passar o próximo? Pode passar? Na segurança, não sei se vocês sabem, a gente tem um pouco de dificuldade de comunicar, não dificuldade, a comunicação hoje está muito diversificada, né? A gente acha que apareceu na televisão, todo mundo, ninguém fica sabendo. A gente acha que apareceu na rede social, também não. Nós fizemos aqui em Campinas uma central de inteligência, chama Centro Integrado de Controle e foi muito de comando e controle. Foi muito legal, porque a gente sempre quis a integração das forças de segurança. A integração da Guarda Municipal, a integração da Polícia Civil, Militar, Federal, tudo. Vocês devem conhecer aquele antigo barracão da SIC, conhece? É uma mega estrutura. Hoje lá, dá gosto de ir, porque hoje você tem 2 mega salas de monitoramento, tem sala da Polícia Civil, tem sala da Polícia Militar, tem sala do Corpo de Bombeiro, tem sala da Polícia Federal, tem sala até da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Não sei para quê, mas tem também. Não, não brincadeira, tem sala lá. Tem a estrutura de urgência e emergência da cidade. Então tem o SAMU, tem a Vigilância em Saúde, tudo no mesmo lugar. Ficou fantástico. Isso a gente tem notado uma melhor troca de informação das forças de segurança. A Guarda Municipal de Campinas, a gente equipou a guarda, o governador Tarcísio mandou 100, falando, gostaria que não precisasse usar, mas mandou 100 pistolas .40 do governo do estado, hoje a nossa guarda tem. Nós compramos 20 fuzis, nossa guarda tem treinamento e capacidade para uso de fuzis, é o fuzis 556. Temos até um blindado que a gente torce para não usar. Essas coisas a gente tem que ter, mas torce para que não precise usar, né? Mas a guarda tem que ter, porque hoje a criminalidade está terrível. E mais, eu sempre ressalto isso, a segurança pública é dever do Estado. E a questão dos crimes federais, como o tráfico de droga internacional, é dever da Polícia Federal. Mas o município tem que ter guarda cada vez melhor para colaborar nesse esforço de segurança que não é fácil. Nós contratamos 155 novos guardas municipais, a grande parte dele fica na região central e tem dado resultado. Ainda não está como a gente gostaria, a segurança, mas tem dado resultado. Pode passar? Bom, eu vou encerrando já. Quanto tempo deu já? Você marcar? Meia hora? Não, deu mais um pouco. Quanto tempo? Não, já está encerrando. Já está encerrando. Não, vou falar um pouco. A infraestrutura, nós temos já levantando alguns projetos, está levantado, nós vamos atrás de financiamento. Temos muitos gargalos no trânsito em Campinas. Vou citar, tem um gargalo da Moraes Salles com a Coronel Quirino, tem o gargalo não sei aonde, tem os gargalos que não são da prefeitura, que eu estou brigando sempre, a gente não divulga isso, mas que é a duplicação, a segunda pista a marginal da Santos Dumont, o acesso também da Ademar de Barros. Então, assim, a gente tem 10 projetos para melhorar o trânsito da cidade.
São projetos caros. Mas a gente teve, nesses últimos 3 anos e 9 meses, 1 bilhão e 700 milhões de investimentos. 1,7 bi de investimentos. Muita gente pergunta, prefeito, como é que você conseguiu isso? Primeiro, com o ajuste das finanças da prefeitura. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não fico falando muito, porque eu acho que é obrigação. Graças ao trabalho que nós fizemos, nós não atrasamos fornecedor até hoje. Todos os fornecedores da prefeitura recebem em dia. Isso é um esforço que a gente faz, um esforço para manter as contas em dia. Por quê? Porque mantendo as contas em dia, você paga até mais barato. Quando você vai fazer uma licitação ou comprar um serviço, os empresários sabem, quando você está atrasando 1 mês, 2 meses, 6 meses, o que ele faz? Ele coloca o preço do produto ou não coloca. Ele não é obrigado a assumir o prejuízo por conta do atraso. Então, a gente fez um esforço grande e conseguimos fazer esses financiamentos. E também, vou falar uma coisa que eu nem sei se está aqui, mas eu já vou falar. Está aqui, senhor. Nós tivemos um sucesso muito grande na área de saneamento. Está aqui o Pedro, que é diretor da Sanasa. A Campinas já vinha avançando muito no saneamento. Eu não estou dizendo que foi tudo meu governo. Eu sou o prefeito que tem a humildade de reconhecer o que vinha sendo feito, mas nos últimos 3 anos e 9 meses a gente adiantou um pouco, avançou, e mais, a gente conseguiu uma coisa importante. Nós ganhamos um prêmio de melhor cidade de saneamento do Brasil nas cidades acima de 500 mil habitantes. Vinha um trabalho muito longo, na última gestão o Arli teve lá, acelerou também, a gente continua pisando no acelerador. E uma coisa importante, vocês têm observado que nós vivemos numa região de estresse hídrico, de falta de água, vocês sabem disso. Você liga a televisão e fala assim, desculpa falar, mas Arthur Nogueira está sem água, Sumaré está com problema, Vinhedo está com problema, Americano está com problema, não é isso? Vocês não ouvem isso? Graças a Deus Campinas não tem. Mas nós temos uma questão, a gente depende basicamente do Atibaia, que recebe água do sistema Cantareira. Tem outro ponto de captação, mas é basicamente lá. E isso preocupa a gente, porque a cidade tem crescido muito. O que nós fizemos? O governo do estado retomou as obras das 2 represas, de Pedreira e Amparo, que fica lá no Rio Jaguari. E nós já tínhamos, a Sanasa já tinha estudado isso, nós fizemos um pré-projeto para buscar água para ter o segundo ponto grande de captação nessas 2 represas, nas represas de Pedreira e Amparo. São 37 quilômetros de adutora e a água entra pelo anel de distribuição da cidade lá perto da PUC 1. Então, é uma questão que nós estamos preocupados. Não é porque hoje nós não estamos tendo problema que a gente não precisa olhar para o futuro. E Campinas tem, de acordo com o trabalho que foi feito nos últimos anos, Campinas tem a menor perda de água tratada entre as cidades do Brasil. Eu não quero falar mal das outras cidades, mas aqui na região tem cidade que trata e perde 50%, 55% da água tratada, porque o encanamento é velho. Campinas perde 19%, que é comparado às melhores cidades do mundo. E a tendência é abaixar um pouquinho mais, que agora não é fácil abaixar, porque nós trocamos 450 quilômetros de rede de água do sistema não destrutivo. Então a cidade está pensando no futuro também. A água vai ser um fator, já é um fator de restrição de crescimento em muitas cidades. E a nossa região é considerada pelos especialistas como região de estresse hídrico. Então nós já pensamos. Aí esses dias eu estava numa palestra como essa e levantou a pessoa e falou assim, prefeito, 37 quilômetros de adutora? Não é muito? Aí eu perguntei, você conhece o Gargantilha? Quem conhece o bairro Gargantilha aqui? Você conhece? O Gargantilha tem uma história legal. Muita gente fazia esses bairros de chácara porque queria ficar longe do meio urbano, não é isso? Eu quero contato com a natureza, eu quero isso, quero aquilo. Mas depois aquilo vai crescendo, aí vem a demanda por água encanada, vem a demanda por asfalto, vem a demanda por tudo. Nós levamos água no Gargantilha, sabe quantos quilômetros de adutora? 30. Aí eu falei esse dia, se a Sanasa levou 30 quilômetros de adutora para chegar no Gargantilha, você acha que a gente não leva 37 para buscar água, para dar segurança para a cidade? Então, isso é um planejamento que a gente tem, porque a água vai ser um problema no futuro. Nós reduzimos as perdas para não tirar tanta água dos rios. E nós temos uma segunda fonte de captação. Ainda vamos ajudar a região, porque se der uma crise hídrica, a gente reduz a captação no Atibaia, deixa a água para as outras cidades e aumenta a captação lá em Pedreira e Amparo. E esse projeto, essas obras tendem a começar nos 2, 3 próximos anos já.
para a gente não ter o risco da cidade ter que reduzir o seu crescimento, ter que restringir por conta do abastecimento de água. Então, é basicamente essas questões. Tinha muito mais coisa para falar. Eu não quero aqui tomar muito tempo falando, mas eu tive que mostrar o que a gente fez também, porque senão as pessoas perguntam, mas o que vocês ficam fazendo aí 3 anos no outro mês? Só está falando do futuro? Então, esse é um pouco do que a gente vai fazer, junto com a prestação de contas que a gente fez. Eu vou falar um pouco de transporte. Quando eu assumi, o BRT estava parado. A gente colocou para funcionar. Hoje o BRT funciona. 70, 80 mil pessoas por dia que usam o BRT avaliam positivamente, mas nós temos um problema de frota. Por quê? Eu fiz a licitação e nós colocamos, já vinha um projeto, que é um projeto das grandes cidades do Brasil, uma quantidade de ônibus, em torno de 250 ônibus elétricos, porque há necessidade de eletrificação da frota. Há necessidade. Só que no Brasil é complicado. O ônibus elétrico custa quase 3 milhões e o ônibus a diesel custa menos de 1 milhão. Então, um dos motivos que a gente não teve proposta foi a exigência de ônibus elétricos. Aí nós estamos fazendo uma nova adequação, estamos conseguindo um financiamento do governo federal para comprar ônibus elétricos, mas ainda não tem nenhuma cidade do Brasil que fez essa questão de comprar ou alugar e passar para o operador privado. Eu sou amigo do prefeito de São José dos Campos. Ele lançou uma licitação 5 vezes para fazer a locação de ônibus e disponibilizar para o operador. Foram todas desertas. Conversei com o fabricante de ônibus elétricos. A gente não quer alugar, a gente só quer vender. Falei, mas como? Por que não aluga? Se vocês... Ainda brinquei. Se vocês garantem o produto de vocês, aluga então. Vocês concordam? Mas não sei o quê, a gente não garante a operação, motoria. Então, assim, essa transição energética no Brasil, principalmente para o transporte coletivo, não está fácil. E a gente quis fazer na última licitação e esse foi um dos problemas. Agora a gente está flexibilizando para possibilitar a gente comprar ônibus e desconta a parcela do financiamento no subsídio que a gente paga para a diferença da tarifa. Então, a gente está nessa luta aí, o BRT está funcionando, mas a gente quer melhorar a frota de ônibus, não é fácil. A gente tem uma briga. Eu gosto muito de ter transparência. A gente paga em torno de 200 milhões de subsídios por ano. Todo o sistema, desde o transporte paciente, tudo e tal. Aí um dia a pessoa perguntou, prefeito, é muito? Eu falei, o que você acha? A pessoa falou assim, eu não sei. Eu falei, então vamos fazer uma comparação? São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é isso? São Paulo é 10 vezes maior que Campinas, não é? A gente sempre se baseia nessa questão Campinas, 10% de São Paulo. Sabe quanto São Paulo paga por ano de subsídio? 6 a 7 bilhões. Se a gente fosse pagar 10% de São Paulo, a gente estaria pagando 600, 700 milhões. A gente paga 1/3, 1/4 que São Paulo paga. O sistema deles é mais complexo lá. Não vou entrar em detalhes, porque eu não conheço. Eu gosto de falar daquilo que eu conheço. Aqui a gente briga, reduz. No último ano nós não demos reajuste da passagem. No primeiro ano de mandato não demos reajuste da passagem também. Ficamos, mas toda vez a pessoa pergunta, por que você não dá passagem gratuita no sábado e domingo? Cada dia de passagem gratuita é 700, 800 mil reais. Eu falo, você tem que tirar de outro lugar, porque o orçamento da cidade não cresce do jeito que a gente gostaria. Eu falei, eu gostaria de ter uma maquininha de dinheiro ali só rodando. Vamos lá, vamos gastar, vamos dar passagem de graça, vamos fazer o quê? Mas não é assim. Assim, uma análise um pouco, claro, guardada a total diferença, a gente tem que ver a gestão financeira de uma cidade como o governo federal. É claro que eu entendo o governo federal querer gastar, fazer, liberar, mas não fabrica dinheiro. Se você começa, o governo federal liberar mais gasto, vai acontecer o quê? Inflação. No município, se você gasta mais do que você arrecada, você não vai ter inflação, mas você vai ter atraso de pagamento. É curto e grosso. Chega no dia X, você tem que pagar 1 milhão, não tem 1 milhão no caixa. É simples assim. Aí o que acontece? Você começa a atrasar pagamento, as licitações vão encarecendo, os serviços vão encarecendo, muitos serviços não são prestados, o empresário não tem que arcar com um serviço, você não está recebendo, aí vira aquela encrenca. Então, a gente tomou cuidado nesses anos de fazer uma gestão financeira responsável. Porque eu gostaria de chegar na televisão, vamos dar passagem de graça, vamos baixar o ISS, vamos baixar o IPTU para todo mundo, vamos fazer tudo que é bom. É uma maravilha, né?
Agora, quem tem responsabilidade com as finanças, eu falei, para a gente, nós nunca divulgamos isso, não vamos nem colocar em programa de televisão, mas a gente está pagando em dia. Está pagando em dia o fornecedor, isso dá uma tranquilidade no andamento. Graças a Deus, nós não tivemos grandes crises no governo federal, porque também quando o negócio dá um solavanco lá e cai, aí a gente sofre também. Mas a gente está caminhando nesse sentido. Então, com esse espírito de falar a verdade, eu sei que a cidade tem muitos desafios, eu sei que a cidade tem muitos problemas, eu não sou aquele prefeito arrogante, eu não sou aquele prefeito que chega e fala, tá tudo maravilha, fala só números bons, fala só coisa boa. Eu sei os desafios que a cidade tem, mas a gente avançou bastante. E é com esse espírito de falar a verdade e de ser transparente que a gente quer continuar dentro aí do espírito democrático, respeitando as opiniões diferentes. A gente quer continuar aí caminhando por mais 4 anos, mas se Deus quiser, sem pandemia dessa vez, porque senão eu não aguento. Obrigado. 2, 3, quem mais? 4. Peraí, vamos, levanta a mão, tem braço, por favor. Vou ver quantas perguntas. 1 lá, 2 lá, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos fazer bloco de 4. Metade para cá à esquerda. Pode? Pode, se quiser fazer. Tudo bom, fica à vontade. Obrigado. Pela sua apresentação. Falar que eu sou fã do seu programa Fogo na Careca. Tá, é o seguinte, eu sou da área da cultura. Isso. E, infelizmente, na tua apresentação... Não, tem. Alguma coisa para a cultura. Eu falo. Não, ótima pergunta. O que você vai... Qual a sua pretensão com a cultura? Com a cultura responsável? Claro. Nós temos artistas militantes aí que só ficam pedindo dinheiro público. Mas nós temos também aqueles que executam, inclusive, trabalhos sociais, como é o nosso caso aqui. Isso. Com a parceria aqui no Santuário. A gente tem um projeto social de dança na Vila Grandina. Então, queria saber sua proposta. E queria saber sobre o centro de convivência. Isso, falo também. E também sobre um teatro que foi assinado, acho que é mais ou menos 8 anos atrás, que estava nessa assinatura pelo Alckmin, na época, era governador. Isso. Que foi passado sobre responsabilidade da prefeitura. Eu explico. Por pacto ecológico. Então, nós não temos nem esse teatro, né? Isso. E nem o centro de convivência. Não, eu explico. Não, perfeito. Obrigada. Próxima pergunta. Eu posso responder uma por uma. Não, vamos responder uma por uma, senão fica misturado. Bom, excelente a sua pergunta. Tá ligado aqui, ó. É o cabo? Não. Tem aqui? Bom, primeiro, parabéns pela pergunta da cultura, viu? Porque cultura, tem outras políticas, assim, cultura, esporte, trabalho, ficaria muito longo. E como essas questões mais estruturais, mas na cultura a gente teve um sucesso muito grande na ampliação, nós tivemos um sucesso grande na ampliação do fomento, do financiamento com editais. Fazia tempo que não tinha edital, concorda comigo? Fazia edital, gente, publica no Diário Oficial, estipula os projetos culturais e põe dinheiro para a prefeitura. Fazia muito tempo que não tinha edital e era uma demanda grande do setor. Eu vou falar do Centro de Convivência. O Centro de Convivência, a obra foi mais complexa do que a gente imaginava. Primeiro, vou dar um exemplo aqui que pouca gente sabe. O impermeabilizante que foi usado no Centro de Convivência teve que ser feito específico para o Centro de Convivência na Alemanha. Isso atrasou uma enormidade, porque não sei se vocês sabem, o Saran conhece bem, né, essa história lá. Tinha engenheiros que defendiam demolição. Mas o engenheiro defendia a demolição por conta do problema estrutural das infiltrações. E pelo custo da reforma. Só a segunda parte estamos colocando quase 40 milhões lá. E está caminhando super bem. Só que esses entraves técnicos atrasaram a obra. Eu estive lá semana passada, andei em todos os espaços lá, está ficando maravilhoso. O Centro de Convivência, gente, ele é imenso, não sei se vocês conhecem. A Vera conhece muito bem, ele é imenso, vocês não têm ideia do tamanho que é, mas está ficando maravilhoso. Infelizmente, essas questões técnicas, eu cobrava o secretário, e a obra do Centro de Convivência? Prefeito, estamos aguardando o impermeabilizante da Alemanha, que está sendo feito específico, mandaram a amostra
do concreto infiltrado para a Alemanha. Aí, um centro de pesquisa lá, não sei se é da empresa que ganhou lá, fez a formulação do impermeabilizante para a gente usar no centro de convivência. E isso demorou. Estou dando um exemplo da dificuldade que foi. Mas no começo de 2025 está pronto. E o dinheiro, na época, que o Alckmin destinou lá para o teatro, no Parque Ecológico, foi usado no centro de convivência na primeira parte. Tá? Foi utilizado. E na cultura, a gente vai continuar, por exemplo, ampliando as festas temáticas, que teve o Natal dos Sonhos, a Páscoa Encantada, e ampliar também os editais de fomento. Tá? Isso está no nosso programa. A gente já recuperou alguns espaços culturais, vamos continuar recuperando. E olha, em número de eventos, nunca a cultura teve tantos eventos. Inclusive eventos gastronômicos. Muitas vezes tem amigos meus que moram perto de lugares assim, eles ficam bravos comigo. Para de fazer evento aqui que eu não aguento. Porque tem muitos eventos, sim. A gente tem a Orquestra Sinfônica, que está passando por um momento muito legal. Fizemos o concurso, né, o tão chamado concurso para músico da Orquestra Sinfônica. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 1000 análises de ouvir músico tocar para escolher quem é o músico. Então, assim, e os músicos serão contratados nos próximos meses. Então, assim, a gente tem um programa robusto da cultura. Depois da pandemia, a população sentiu falta da cultura, a convivência em eventos culturais, seja eventos clássicos, seja popular, ele fez muita falta para a população. Então, a gente fez muita coisa e nós vamos ampliar muito no segundo mandato, se Deus permitir a população ajudar. Qual a próxima pergunta? Pode falar, Sara. Aqui, ó. Pode... Bom, obrigado. Parabéns pela sua explanação, pelas suas propostas. Parabéns pela sua gestão, pelos avanços conseguidos. Parabéns também porque você conseguiu começar a implementar empresas. Eu fiquei muito feliz, a Associação de Engenheiros e Arquitetos também, porque a gente defende isso há muitos anos, o combate a enchentes em Campinas por bacias de detenção, os piscinões. E, finalmente, está se tornando uma realidade em Campinas. Nós temos uma outra luta antiga em Campinas, que é o transporte coletivo sobre trilhos. Isso. Eu gostaria de saber se você, eu sei que o custo é altíssimo, é uma coisa difícil também, mas eu queria saber se você planeja na sua nova gestão, tenho certeza que você será reeleito. Não, vamos ver. Se você tem algum planejamento para investir em transporte sobre trilhos coletivo, principalmente o VLT. É uma coisa mundialmente. Sem dúvida. Sara, muito obrigado pela pergunta. Eu não quis falar aqui, mas a gente já vive a época da mudança climática. Não é questão que vai chegar, que não vai, já vive. E nós temos aqui as bacias ali da Princesa do Oeste e da Orozimbo Maia, que são alagamentos, enchentes crônicas ali. Primeiro que nós tivemos que fazer um novo estudo de macrodrenagem, porque o regime de chuvas hoje tinha projeto da prefeitura, tinham projetos lá antigos, mas nós olhamos o projeto, mandamos para o especialista e falou, Dário, se você fizer isso aqui, não vai resolver, porque isso aqui é feito com regime de chuva de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mudou. Hoje você tem maior intensidade, a impermeabilização da cidade aumentou, e nós fizemos um projeto que tem 5 grandes piscinões na Princesa do Oeste e Orozimbo Maia, inclusive o primeiro já começou. Esse primeiro piscinão, gente, eu uso o termo piscinão porque ele retém água, né? Mas não sei se o Saran viu o projeto, ele tem até uma tubulação subterrânea que está fazendo com tecnologia de metrô para buscar a água de um lado, jogar para o outro, segurar ali, soltando devagarzinho. É uma encrenca. Quando eu juro por Deus, olha, é que eu sou médico, eu não sou muito bom de projeto de engenharia. Eu fiquei olhando e mostrava, eu olhei e não entendi muito não. Falei, mas vocês têm certeza? Não, eu falo, tenho certeza, então toca, porque esse que está sendo feito ali na Vila Lemos, perto de São Fernando, ele é um reservatório de altíssima tecnologia. Os outros já são reservatórios mais tradicionais. Nós começamos ali na cabeceira da coisa. Mas não tinha projeto atualizado. Tinha projeto, mas não estava atualizado. Como é que você vai pegar, num regime novo de chuva desse, fazer um projeto de 20 anos atrás? Corremos o risco de gastar dinheiro. E o Saran, sabe, tem 2 escritórios que faz estrutura. Tem o Canhola e outro, né, Saran, que eu não sei o nome. Então, o Canhola que faz
Mas o Canhola é esse que fez o nosso projeto aqui, que faz nas piscinões de São Paulo. Não tem no Brasil, não tem. São 2 escritórios, eles têm 300 projetos, a gente teve que meio que entrar forçado lá e deu certo. Conseguimos o financiamento do BNDES. Tive que assinar o financiamento, levei uma vaia de mais de 1000 petistas lá, o dia que o presidente veio aí. Os negros falaram, Dário, você vai ser vaiado. Eu falei assim, mas eu vou ter, para fazer a obra da Princesa do Oeste, do Orosimo Maia, eu aguento a vaia. Porque não foi fácil, mas tudo bem, isso aí faz parte, era militante e tal, porque ele foi assinar o contrato lá. Se eu não vou, podiam arrumar pelo em ovo, tal, mas faltou. Eu falei, não, vamos lá assinar, e garantiu, e a obra está acontecendo. Tá, mas isso é questão política. E você falou em relação do VLT. Por coincidência, não sei se vocês sabem, o secretário de parcerias do Estado de São Paulo, Rafael Benini, é campineiro. Ele é irmão de um jogador, acho que foi da seleção, Paulo André, por coincidência. E ele já me trouxe um projeto, um VLT, que sai da Estação Cultura, vai até o aeroporto de Viracopos e um ramal vai para Sumaré e Hortolândia. E ele está, junto com a prefeitura, desenvolvendo também, pensando num projeto de VLT interno. E o Saran falou a coisa certa, o transporte sobre trilha é fantástico, mas ele é caro, né, Saran? Infelizmente, porque ele é mais ágil, ele transporta maior volume, é fantástico, mas ele tem um investimento inicial que é pesado. Então, nós estamos trabalhando nesse ramal do VLT, que sai da Estação Cultura, ele vai até Sumaré e Hortolândia, que serve para o transporte intermunicipal, e ele vai até Viracopos, que é um anseio grande. Tinha um projeto que a gente até recebeu da BYD, que saía da Estação Cultura e ia até o aeroporto de Viracopos, passando pela Santos Dumont. Mas aí necessitava de 7, 8 bilhões, não, de 4 a 5 bilhões de dinheiro da prefeitura. Eu falei, como é que eu vou colocar 4 bilhões para fazer aí? Não tem jeito. Esse é um projeto do governo do Estado, e aí não tem dinheiro da prefeitura. Os projetos internos nós estamos estudando em parceria com o governo do Estado. O governador Tarcísio gosta muito de ferrovia. Ele é um apaixonado por ferrovia, por VLT, e a gente já está estudando essa questão interna. Agora, é investimento alto, né, Sara? Transporte de trilho é maravilhoso, eu sou fã. Eu adoro trem, eu sou apaixonado, mas, infelizmente, para vocês terem uma ideia, com 6,4 bilhões do BNDES para o trem intercidades, 2,3 bilhões do governo do Estado e 5 bilhões do parceiro privado, ainda a passagem do trem intercidades vai custar um pouco mais caro do que o ônibus. O tal do transporte de ônibus, ele polui, ele dá congestionamento, mas ele é barato. Infelizmente, a verdade é essa, a gente tem que falar a realidade. Hoje, quanto custa a passagem de ônibus para São Paulo? R$50, mais ou menos, é isso? 50 reais. Eu acho que o trem intercidades não vai ficar menos que 70. Aí você fala assim, a diferença é pequena, mas e quem vai todo dia? É dificuldade. E essa conta tem muito dinheiro público. Não está jogando nas costas só da iniciativa privada, não. Tem, como eu falei, tem 6,4 bilhões de empréstimos do BNDES, tem mais 2,3 do governo do Estado, e mesmo assim não é barato. Porque, eu vou fazer só um detalhe aqui, por que a Europa, até Buenos Aires, eu visitei a prefeitura de Buenos Aires, tem um transporte coletivo melhor que o Brasil? Vocês sabem disso? Por quê? Uma razão simples. Na Europa, na Argentina, quem ajuda a pagar os investimentos, a diferença do preço das passagens, o governo federal ajuda, os governos do estado lá ajudam. Aqui no Brasil é só o município. Quem põe 200 milhões por ano para a passagem não ficar mais cara ainda é o município, não tem um investimento do governo federal. No Brasil inteiro, não estou falando em Campinas, não. Tem uma discussão na Frente Nacional dos Prefeitos de criar um sistema único de transporte público que define quais custeios o governo federal e o governo do estado tem que entrar. E essa questão de jogar tudo nas costas do município está ficando muito pesado para o município. Vou dar um exemplo, na saúde, eu tenho todos os dados lá, 20 anos atrás, 70% do dinheiro que o município aplicava na saúde do município vinha do governo federal e do governo do estado.
Hoje inverteu, 75%, 78% é do município, só 20 e poucos por cento vem do governo federal. E agora, não vou entrar nesse assunto, porque senão eu fico inflamado, falo mais 2 horas aqui. Mas a reforma tributária vai tirar a autonomia do ISS dos municípios e jogar para o governo do estado, governo federal. Aí o município vai ter um imposto para cuidar do IPTU, o restante vai tudo para lá. Aí o dinheiro é centralizado lá e você vai com o Pires na mão, dá um dinheirinho para cá. Eu tive a oportunidade de falar para o Haddad e falar para o tal do economista Bernardo Api, que foi o mentor dessa reforma tributária. Eu conheci. Ele ficou até sem graça. Eu falei, o secretário Bernardo, se você quisesse, eu falei até uma palavra pesada, na mão leve, pegar o ISS dos municípios, falava abertamente, nós queremos o ISS dos municípios. Porque qual o imposto que cresce no Brasil nas médias e grandes cidades? O ISS. As grandes e médias cidades estão se transformando em cidades de serviços. E ele cresce. E a reforma tributária só foi feita para isso. Fizeram um discurso de simplificação, fizeram um discurso para incentivar a economia. Não, eles querem o ISS. Eu não vou ser prefeito, porque vai começar essa transição daqui a 3, 4 anos, mesmo se Deus quiser, se a população quiser, eu for reeleito, eu não vou estar aqui. Mas isso eu fico muito preocupado com o futuro das cidades. Eu fico muito preocupado, porque para que centralizar? Se falasse assim, não, Dário, vai reduzir o ISS, ótimo, reduz e deixa no município, mas não tem nada de redução. E olha, eu vou falar uma coisa que eu acompanhei no bastidor, isso me revoltou. Não andava, a imprensa criticava. Quando colocaram uma emenda para reduzir imposto do setor de telecomunicações, TV, não sei o que, o Diaba 4, aí passou a ser a melhor reforma do mundo. Aí passou a ser a melhor reforma, aquilo aprovou que é uma beleza. Porque aí teve os lobbies, né? A indústria ia lá, acertava uma coisa. O setor de telecomunicação acertava outra coisa. O agro acertava outra coisa. Não sei o que acertava outra coisa. Só não acertou para as cidades. Mas isso aí, daqui a 10 anos, eu não vou estar mais aqui, vou estar mais tranquilo. Então, desculpa. Próxima pergunta, gente. Acho que é a moça. Já respondeu? Tá. Eu atendo pessoas de Santa Rita dos Pinheiros. Eles falam que tem muita dificuldade de ir para o Campo Grande direto. Do Santa... Onde? Para o Campo Grande. O Santa Rita, onde fica? Onde fica o Santa Rita? Santa Rita fica entre Hortolândia e... É município de Campinas? Não. Não, porque assim, eu conheço... eu não... Não, eu até posso ver, porque assim, eu não tô... Tem um Santa Rita que fica em outro lugar, não é? Não é lá. Mas eu vou checar. Campinas é tão grande que às vezes fala os nomes de bairro, eu fico até... É Montemor, né? Santa Rita é Montemor. Eu vou checar. Montemor e Campinas tem uma encrenca, eu vou contar para vocês em 1 minuto. Tem um bairro lá que chama Santa Clara do Lago. Esse bairro foi criado um clube. Um sujeito comprou uma área que ficava uma parte Campinas, uma parte Montemor. Vocês conhecem essa história? Ele fez um clubão, um clube. Aí, o que acontece? Esse clube era para fazer casas para alugar. E começou a vender terreno. Hoje é um loteamento que fica para a maior parte em Montemor. Aí a gente mandava a máquina lá da prefeitura para cuidar tudo. Aí tinha um vereador no meio que ia lá atrás de voto, porque a máquina da prefeitura foi. Aí outro vereador foi no Ministério Público e falou assim, a prefeitura está fazendo obra no município de Montemor. Aí o promotor veio para cima da gente. Aí falta água lá. Aí eles queriam que a gente levasse água da Sanasa. A Sanasa foi lá, pediu autorização para a Sabesp para levar água lá. A Sabesp não autorizou, né? A Sabesp falou, não vai autorizar. Então, tem umas coisas de divisa aí que é muito difícil. Mas eu vou checar essa história do Santa Rita lá, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Pode fazer. Tem os senhores aqui. Boa noite. Em primeiro lugar, aí, parabéns pela explanação. Obrigado. A questão que eu quero apresentar é a seguinte. O mundo está atravessando mudanças cada vez mais rápido. É a culminação de uma civilização. Então, são as chamadas revoluções industriais que estão cada vez mais aceleradas. E isso traz oportunidades e traz desafios também. As oportunidades são o seguinte, preparar as cidades, isso
dizer que a prefeitura, que o poder público resolva todos os problemas, não. Se nós tivermos aí uma consciência da sociedade, que todo mundo, todos nós somos irmãos do mundo, então nós podemos começar a solucionar esses graves problemas que nos afligem, usando os recursos privados, né, sendo, como é que se diz, coordenados pelo poder público. Então, eu quero ver aí qual que é a iniciativa que você pretende aí. Não é coisa de para 10 anos, é 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós vamos ter uma combinação aí dessas mudanças de civilização. A gente tem tentado preparar a cidade para o futuro. Para ter uma ideia, nós estamos vivendo essa revolução da tecnologia, da inovação. As nossas escolas, nós equipamos, todos os alunos nossos têm tablet, têm Chromebook, têm leitor digital. Nós procuramos fazer uma capacitação dos professores para o futuro da sociedade. A gente tem tentado muito. Nós estamos trabalhando nos nossos cursos profissionalizantes. Temos até cursos de gamers, de montar jogos na internet, tem robótica, tem até aquela linguagem de Python que faz inteligência artificial. A gente tem iniciação nisso nos nossos cursos. Então, a gente está tentando preparar a cidade para o futuro, sim. E nós não temos nenhum problema com a iniciativa privada. Tendo regras claras, a gente acha que a iniciativa privada tem que participar, sim. Então, a gente está tentando levar a cidade para essa visão de futuro, de igualdade, de oportunidades para todos. Alguém quer perguntar mais? Então, acho que o senhor depois é o Geraldo lá, e depois o doutor Flávio. Perfeito. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu vim aqui, tantas pessoas falarem de criança, de rua, de droga, de tudo. Um dos maiores problemas que nós vamos ter daqui para frente é com os ginásio. Isso. Certo? Daqui a 20 e poucos anos, o Brasil será o país mais velho do mundo. Uma população de mais de 60 milhões. Eu acredito que deveria ser feito na cidade um programa para essas pessoas, porque quando se fala de 60 anos, acha-se que as pessoas estão completamente fora de atividade, não tem mais nada. Eu acredito que o seu problema lá do Taos, de não ter pessoas para trabalhar, poderia ser muito bem solucionado com um programa desse tipo, de qualificar as pessoas que estão lá. Ótimo. Eu sei que o senhor já está. Já estou, 61. Já entrei. Você está sendo generoso comigo. Não, eu vou falar uma coisa rapidinho. Pra você ter uma ideia, muita coisa para a gente falar. As nossas unidades do programa Espaço do Amanhã, elas são facilmente revertidas em centro-dia para idoso. Nós pensamos até nisso. Nós fizemos, nesse mandato, um centro-dia para o idoso, que é um centro de convivência, onde o idoso vai, tem toda uma assistência e volta para casa à noite. Nós ampliamos muito, infelizmente, a necessidade de internação nas instituições de longa permanência, as ILPIs. E nós ampliamos muito os grupos de vida, de esporte e de dança, de lazer de idosos. Nós estamos com quase 200 grupos que a gente estimula na cidade, não só a Secretaria de Esportes, tem a Secretaria de Saúde também, que estimulam esses grupos a ter atividade na terceira idade, nessa última fase. Mas você falou uma verdade, o Brasil, a taxa de natalidade está caindo mais do que os demógrafos esperavam, a taxa de natalidade de Campinas está caindo muito. O doutor Flávio até vai virar, daqui a pouco, geriatra, porque daqui a pouco não tem criança. Não, brincadeira. Não, mas assim, sério, a taxa de natalidade está caindo bastante, mais do que se esperava. Então, nós estamos já com uma programação de estrutura para estimular essas pessoas a ter uma vida saudável, porque não adianta estar vivendo mais e viver dentro de casa, sentado no sofá lá, vendo televisão, isso não pode. E você tem que a gente pensou tanto isso que essas unidades do Espaço do Amanhã, elas podem ser facilmente transformadas em unidades para a terceira idade. E a qualificação, o senhor falou,
Dentro das nossas unidades do CEPROCAMP, também tem a parte focada para a terceira idade. Para a terceira idade. De qualificação, para que essas pessoas possam voltar ao mercado. Então, a gente tem esse programa, sim, e estamos querendo amplificar mais. Para que até aconteça isso. Se os jovens não querem trabalhar, quem já passou dos 60, que nem nós, vamos lá trabalhar no lugar deles. Então, estamos pensando em tudo isso também. Acho que é o Dr. Flávio agora, depois o Geraldo, depois tem o Luciano também. Ah. O Dr. Flávio trabalha no centro de saúde, que é um dos mais longe do centro, né, Flávio? Quantos quilômetros dá? Quase 30 quilômetros, né? É. Faz com muito orgulho. Obrigado, obrigado. Em Souzas. Tá. Mais urgência. É bom você falar, nós temos um levantamento de uma necessidade também na região do Campo Belo, que lá tem 70, 80 mil pessoas, e também estamos estudando lá a região de Souzas e Joaquim Egídio. Aqui nós temos 2 que representam a área de saúde, o Dr. Flávio, que é pediatra, o Luiz, que é do Mário Gatti também, e tem uma da saúde animal, aqui, saúde não, da proteção animal. Aliás, nosso programa de proteção animal é referência no Brasil, viu? É verdade, isso é verdade, Angela, é verdade. Nós estamos fechando um convênio com a PUC para fazer um hospital veterinário público, tem castração, tem clínica, mas eu nem falei isso, hoje ela está brava comigo, ela fala assim, fala dos animais. Isso. É. Não, obrigado. Acho que é o Geraldo, né, Geraldo? O Padre Transferrete está quase cochilando aqui, viu, gente? Ó. Acordou cedo hoje. Que hora teve a missa hoje, Padre? 6 horas? 6 horas. Ó, o Padre, amanhã ele vai ter que passar para o outro lá, senão eu não aguento. Obrigado, tô brincando, Padre. Vai, Geraldo. Tudo bom. Obrigado. Obrigado. O Allan Kardec, você está falando qual que é? Então eu vou te... você está falando do Palace. Eu vou dar o... Olha, eu estou esperando... Posso falar para você, Geraldo? Pergunta excelente, porque eu já fiz 35 reuniões por causa daquele prédio. Vou explicar por que nós não tomamos aquele prédio. Sabe por quê? A dívida dele de IPTU, você tem toda a razão. Vale o prédio. Só que tem sempre um negócio, mas ele tem um pacote de ações trabalhistas, dívida com a Receita e não sei o quê, que a hora que a prefeitura pegava em 50 milhões de reais, puxa da conta da prefeitura. Aí eu vou ser preso porque eu troquei pelo IPTU e o governo federal... Governo federal não, desculpa. Aí a Justiça Trabalhista, os impostos, dívida de imposto, e tem precedência. Infelizmente, se a prefeitura passa, se sai do CNPJ, dos atuais donos, aí a prefeitura fala assim, não, vocês estão devendo, o prédio vale 30 milhões, vocês estão devendo 35 de IPTU, tá para cá o prédio. Aí já vem aqueles penhor online e já esvazia o caixa da prefeitura. Aí não, vou explicar.
Esse eu vou até checar, esse eu posso... Tá, eu vou... eu vou checar, esse eu vou checar. Mas não, do estacionamento eu vou checar. Mas assim... Não, pode deixar, eu vou dar uma olhadinha. Não, bom você falar que eu não sabia. Mas daquele prédio lá do Palace, eu já, desde o primeiro dia, eu estou brigando. Aí o secretário de Finanças fala assim, e o secretário de Justiça fala, prefeito, se você pegar ele pelo IPTU, você assume a capivara dele, desculpa o termo. Você assume o passivo que ele tem de justiça trabalhista, de dívida com o governo federal, de tudo. Aí... tem prioridade. Se você pegar ele, o que o juiz faz da Justiça Trabalhista? Ele manda buscar na prefeitura, não é isso? Ele penhora a prefeitura, tudo puxa o dinheiro. Então o prédio, que teoricamente vinha pelo IPTU, ele vai ficar um absurdo. Só tem, o Saran sabe, o Arli sabe também, só tem uma possibilidade de transformar em habitação popular. Só que, tem sempre o só que, né, mano? A transformação, a reforma daquele prédio, para você colocar apartamentos lá, passa a valer 350, 400 mil a unidade. Aí vai ser antieconômico. Com esse valor, você faz um loteamento e gasta muito menos e dá mais unidades para habitacionais. Então é um problema. A gente já está tentando negociar com a Justiça. Se fosse só o IPTU, a gente já tinha pegado. Só que eu pego ele e vou pagar mais 50, 60 milhões... E aí não é conversa, não. Aí é penhor online. Aí a Justiça Trabalhista já entra na conta da prefeitura e vai tirando até esgotar o nosso caixa. Aí vão perguntar lá, mas prefeito, o senhor não sabia disso? Aí o prédio que você pegou de graça vai ficar em 60 milhões e vai gastar mais 50, vai ficar pronto. Quer dizer, ali tem esse problema, por conta do tanto de dívida que está amarrada nele. Se não tivesse dívida, nós fizemos a proposta no Clube Cultura. A Assembleia do Cultura vai definir. Mas lá a gente viu que não tem problema de dívida trabalhista no prédio, não tem nada. É só para a gente pegar um imóvel, você tem que fazer um estudo, porque senão você pega. É igual a pessoa. Compra um imóvel, a dívida trabalhista do imóvel, vai lá, você perde o imóvel. Isso não acontece, Sara? Então, o prédio do Palace é um negócio triste. Toda reunião que eu faço, eu fico chateado. Por quê? Eu quero pegar aquele prédio, quero dar um fim naquilo. Aí o secretário de Justiça, mas tem muita dívida, já vai entrar direto no caixa. Porque essas questões trabalhistas entram direto no caixa. Penhor online que chama, não tem conversa, não. Então, eu vou ver o estacionamento lá. Obrigado. Obrigado. Você já falou, já. Acho que deu certo, Paulo. Acho que... Só tem o Pedro Saad lá que quer fazer uma pergunta. Não, estou brincando. Eu queria fazer, semana passada, quando o outro candidato esteve aqui, a gente fez uma primeira proposta através da DCE. Tá. Eu vou fazer a colocação, e é uma proposta que a DCE começa, vamos dizer assim, o que a prefeitura pode fazer nesse sentido. Tá. Campinas tem mais de 12 mil advogados. Certo. A UAB Campinas tem mais de 12 mil advogados. A grande maioria dos 12 mil advogados estão no centro de Campinas. Toda essa população que tinha Poupa Tempo, tinha o fórum central, tudo isso aí, os advogados estão todos lá, a grande maioria, os mais idosos principalmente, né? Porém, Campinas, uma das áreas que está ainda preservando um pouco é por causa do TRT. Nós temos o TRT que traz advogados de fora, tem ali uma população que vive naquela região, certo? Campinas, aliás, o interior todo do estado de São Paulo, nós estamos no interior do estado de São Paulo, somos cidadãos de segunda categoria. Vou explicar por quê. Um advogado que sai de Presidente Prudente para fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça da capital, se ele chegar lá e mudar a agenda de audiência, ele rodou 800 quilômetros em vão. Em vão. E não é incomum audiências serem suspensas. Bom, e por que toda essa colocação? Se nós temos uma quantidade imensa de advogados,
não só Campinas, mas as regionais todas do estado de São Paulo, deveriam estar lutando há muito tempo pelos tribunais regionais de segunda instância. Do TJ? Do TJ, tá. Do estado de São Paulo. E se nós tivermos o Tribunal de Justiça de segunda instância do estado de São Paulo trazido para o centro da cidade, nós vamos estar ajudando não só a revitalização do centro, mas nós vamos estar ajudando a manter esses 12 mil, uma grande quantidade, milhares de advogados ali no centro. Paulo, não, eu acho a ideia, assim... Entendeu? E eu já consegui o apoio, até do ponto de vista assim, se nós nos juntarmos, e esse pleito ser levado ao governo do estado de São Paulo. Tá, eu tenho que ser honesto com você. Eu já levei esse pleito 10 vezes nesse mandato. Aí eu vou passar o que eu ouço no TJ. Qual que é o argumento meu? Nós precisamos ter um tribunal de segunda instância em Campinas para evitar que os advogados vão para São Paulo. Aí, os desembargadores, inclusive o presidente, falou para mim, prefeito, nós não queremos que advogado nem venha para São Paulo, nem venha para Campinas. O TJ está se tornando online, nós queremos que os advogados fiquem nas suas cidades e façam suas defesas via internet. Aí é a mesma discussão que eu tive com a Prodesp do Poupa Tempo. Vamos fazer um novo Poupa Tempo. Na última vez, o presidente do Prodesp pegou o celular e falou, prefeito, o Poupa Tempo tem que ser aqui, ó. Não dá mais para ter, a gente tem que atualizar, o mundo está mudando. Então, assim, o argumento, estou sendo muito sincero, a gente tentou de tudo para que o Palácio da Justiça se transformasse em tribunal de segunda instância, do TJ. Eu fui, toda vez, os presidentes, hoje o presidente até esteve aqui em Campinas esses dias, o desembargador Fernando, não digo amigo meu não, mas eu tenho um excelente relacionamento, educadíssimo. Eu falei, prefeito, o futuro do TJ é online. Eu não estou defendendo isso, eu estou dizendo que é o conceito deles. Durante a pandemia, os processos online avançaram muito no Tribunal de Justiça, mas isso não impede da gente lutar. Eu só tenho que ser honesto aqui, porque senão, da mesma forma do Poupa Tempo, toda vez que eu fui brigar para fazer aquele posto na prefeitura, eu tive bate-boca com o Dória. Não, estou sendo sincero, por quê? Eles quase me chamaram de ignorante. Prefeito, o Poupa Tempo é no digital agora, não tem mais presencial, a gente tem que transformar no digital. Essa é a versão. Porque... Mas a gente já ofereceu, mas só para você ter uma ideia, a gente já ofereceu imóveis para trazer de lá para cá. A prefeitura fez a reforma para ter aquele Poupa Tempo na prefeitura. Foi uma briga para trazer. Estou falando a verdade. Eu tive discussão pesada com o Dória. Eu não estou dizendo, eu acho que o Poupa Tempo tinha que ter uma unidade grande, mas eles argumentam que tem que ser digital daqui para frente. Da mesma forma, é a argumentação dos desembargadores do TJ, não, que eles querem que os advogados do estado inteiro acionam via internet, que não, entendeu? Então, não, estou só passando isso, mas pode contar comigo. Tanto que, antes da gente propor voltar a Câmara lá para a questão do Palácio, a gente analisou duas coisas. A saúde, tem até um candidato falando, não tem nenhum problema. Por que a gente não transformou aquilo em unidade de saúde? Porque eu tentei transformar o Palácio da Mogiana, sabe o Palácio da Mogiana que fica lá para cima? O Palácio da Mogiana, eu fiquei durante 6 meses discutindo para montar uma unidade de saúde lá. Aí você manda para o Condepac, não pode impermeabilizar o piso. Aí a porta, você vai fazer um piso alto, não pode cortar a porta. Não é isso, Aram? Então, a prefeitura não conseguiu fazer um ambulatório, não era nem procedimento, ambulatório lá no Palácio da Mogiana. E também é o mesmo grau chama GP3, grau de proteção 3, que é muito restrito, é a mesma forma o Palácio da Justiça. A proposta da Câmara é porque a Câmara se encaixa lá dentro das características que o Condepac deixa. Mas pode contar comigo. Eu vou de novo, o desembargador Fernando, me dou muito bem com ele, mas toda vez que eu vou falar de trazer a segunda instância, eles argumentam que o futuro do Tribunal de Justiça é o advogado não precisar sair de Presidente Prudente e vir até Campinas e nem para São Paulo, é fazer online. Estou dizendo assim, eu estou vendendo peixe que eu comprei, porque eu já tentei várias vezes, a gente não divulga tudo que faz, mas pode contar comigo, nós vamos juntos de novo. Na verdade, o que acontece é assim,
pelo amor de Deus, para alguém do sistema te atender, se você precisar de algo emergencial, atualmente não existe. Agora, em relação ao poupa-tempo, ainda que seja toda essa questão aí, no caso do poupa-tempo, por exemplo, o escritório fica em frente ao poupa-tempo, o antigo poupa-tempo. Sim. Que foi uma das maiores aberrações, porque você sai do centro da cidade, trazia... Mas você posso contar uma coisa para você? A gente tentou tanto alugar aquele prédio que onde foi poupa-tempo, que é o antigo Banespa. Aí eu preciso falar, já que você está falando, eu vou falar a verdade. Eu já mandei 3 empresas para procurar. A última foi uma clínica, foi lá e me retornou. Falou, prefeito, ele não abaixa 1 centavo o aluguel. Você sabe disso. Aí, é verdade, eu mandei uma clínica lá, interessadíssima em fazer uma clínica lá. Não vou dar o nome da clínica, nem de onde vem, porque é por respeito. Aí o pessoal falou, eles não dão desconto no aluguel. E você sabe a maior? Porque a gente pesquisa tanto. Eu mandei pesquisar a inadimplência no centro. Eu falei, eu quero ver no centro, eu vou desapropriar e vou vender, e vou fazer o diabo. A inadimplência no centro é mais baixa que vocês imaginam. Não. Pasmem. Esse prédio, não conheço o proprietário, respeito, porque o cara dentro do imóvel, se ele fala que quer vender por 10, você não pode obrigar a vender por 5. Aconteceu com o data center, que foi Sumaré. O data center veio para Campinas, não sei quantos bilhões de investimento. Vamos lá, imposto, está ótimo. Tem lei de incentivo de imposto, tem tudo. Aí chegou no último dia e falou assim, prefeito, mas o terreno aqui custa caro, hein? Eu falei, traz o dono que eu vou pegar um revólver, pôr na cabeça dele e falar, abaixa o preço do terreno. Então, a gente enfrenta situações. Esse prédio que está nos frente do seu consultório, eles não abaixam o preço do aluguel. Sabia disso? Sabe por que eu sei? Porque eu, pessoalmente, mandei lá, vários não, mas 3 eu lembro. O último foi uma clínica. Claro, pode ser que a clínica tenha oferecido um preço muito baixo. Também não estou entrando no detalhe. E é direito do proprietário dar o valor da sua locação. Não estou questionando. Agora, fui atrás, viu, Geraldo? Fui atrás de muitos imóveis lá fechados. Falei, deve ter uma dívida de IPTU monstruosa, eu vou comprar e vou fazer alguma coisa. Está tudo em dia. Não, estou sendo sincero. Não, me assustou. Porque não que eu queria que tivesse atrasado. Eu achava que estava atrasado e não está. Mas o poupa-tempo é uma estrutura estadual. Não, o poupa-tempo é estadual, não é municipal. E eu vou repetir, existe hoje na prefeitura porque foi um esforço, uma briga de foice, porque você vai falar para o poupa-tempo, eles ficam explicando que vai ter que ser digital, que o futuro é digital, que eles têm que criar tecnologia para que a pessoa não precise ir no centro. É isso que eles falam. Estou vendendo peixe que eu vou fazer. Não, eu sei, mas eu cansei de falar isso. Não, mas eu estou passando, viu, Paulo, o argumento que eles me passam, não é meu. Você acha que eu não queria um poupa-tempo no centro? Uma ligada aqui, aí a gente vai encerrar. A outra questão, há muitos anos, já falei isso aqui na semana passada, há muito tempo, assisti uma palestra da DCE em São Paulo, lá no Rio de Pinheiros, André Matarazzo, que era o administrador regional da Prefeitura de São Paulo na época, ele disse o seguinte, que o problema das pichações era um problema interminável, mas o grande problema no meio dessa questão das pichações, que incomoda muito, de repente você vê aquele prédio inteiro pichado, é que tem pichações que tem 20 anos, tem umas que já vão fazer 30 daqui a pouco, ou seja, não existe, né? E me lembro na época que você era vereador, eu até o abordei lá no Al Sultan, né? Al Sultan. No restaurante árabe. É verdade. Eu falei que em Bordeaux havia uma brigada anti-pichação. Lá em Bordeaux, pichou, vai embora e te limpa. E aí o pichador começa a ficar inibido. Então, eu lembro que você falou de fazer um projeto digital. A gente já tem um monte de leis nessa questão. Nós temos um problema que é o seguinte, a prefeitura não pode pintar o prédio particular. Infelizmente. Eu tenho limite, se eu tenho um prédio particular, eu contrato uma empresa e ela vai pintar o prédio particular, eu sou processado por improbidade. A gente tem feito no prédios, nas pontes, viadutos, grafite. Tem resultado em algum sucesso e a gente tem a Guarda Municipal em cima desse pessoal. Não é fácil, mas eu não posso colocar dinheiro da prefeitura. Se eu pudesse, por lei, eu montava uma equipe de pintura e pintava. Agora, se eu começar a pintar prédio particular, pode ser considerado um desvio. Não, mas talvez a gente tivesse aí, então, dentro dessa finalizando,
Tenta imaginar, ver aí cidades no mundo que combateram e venceram. Podemos. Deve existir algum exemplo positivo. Vamos sim, não, eu estou à disposição. Se tiver possibilidade, eu faço. Eu não posso montar uma empresa, contratar uma empresa de pintura para pintar a fachada de prédio privado. Infelizmente, eu não posso. Se tivesse por lei, se eu fizer isso, eu vou levar um processo no segundo dia. Estou falando porque assim, a gente segue lei e tal. Pessoal, agradecemos o Dário. Não tem problema. Dario era o da Maravilha. Aliás, encontrei com ele esses dias. Tá firmão da Maravilha, viu? Os menos jovens lembram dele, né? Os mais jovens nem sabem o que eu estou falando. Valerini, que está lá no fundo, que ele fez uma baixa-assinado para a revitalização do Bosque dos Alemães. Ah, legal. Bom, bem falado. Obrigado.